Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro. E nessa quarta aí do Dia dos Namorados, a gente tá aqui firme e forte para conversar com vocês sobre estratégias de marketing digital, né? Que é nosso compromisso semanal. E hoje a gente vai bater um papo sobre como utilizar as nossas histórias ou como utilizar histórias na construção dos nossos conteúdos. Esse assunto é extremamente importante porque ele deixa os nossos materiais muito mais interessantes, fáceis de fazer, muito mais atrativos e tem aí um jeitinho, né, da gente fazer isso da maneira certa. Quem tá chegando aí, me dá um ok se estão me vendo e me ouvindo bem e eu vou botar o tema aqui da live para quem chegar depois para saber do que a gente tá falando. Como usar histórias para criar conteúdos. Bora lá. Deixa eu fixar aqui. E vamos começar. Vamos começar esse assunto. Primeira coisa que a gente precisa entender é que as nossas histórias, elas podem ser usadas tanto nos nossos posts, então pode ser um material que vai para o feed num post simples, num post em carrossel, pode fazer parte de um story, como ela também pode fazer parte de um Reels, ela também pode ser usada numa live, pode ser usado num vídeo gravado, há muitas vezes até numa oferta ela pode ser usada. Então, as histórias, elas são pertinentes e interessantes para usar em qualquer um dos meios que a gente utiliza, até mesmo um artigo, né? Se eu utilizo o LinkedIn, por exemplo, ou se eu tenho um blog, eu posso usar a minha história também em todos esses materiais. Então, tenho isso em mente, tá? Que ela pode ir para todos os materiais. Um outro ponto importante para vocês terem em mente é que, antigamente, quando o marketing digital principalmente apareceu, existia um único tipo de história que era utilizado, que é a famosa jornada do herói. Vocês já devem ter ouvido falar da jornada do herói, ou já devem ter visto os materiais com a jornada do herói, né? Que é aquele cara que chega com uma cara triste, e aí ele conta que ele passava por muitos desafios, por muitos sofrimentos, e de repente ele descobriu uma fórmula mágica, simples, prática, que resolveu todos os problemas, e hoje ele tem muito sucesso, e agora ele vai ensinar como que você também pode fazer isso. Esse é um tipo de história, né, que foi muito batido e que pode ser usado ainda. Só que esse tipo de história, para ele ser usado, ele tem que ser real. E ele tem uma questão que ele é muito cansativo, porque muitas vezes as pessoas fazem aquela promessa de vou te ensinar tal coisa, vou te mostrar tal coisa, e ficam só contando essa bendita jornada do herói, o que faz que uma boa parte do público já não tenha mais paciência para ela. Então eu quero que vocês entendam que não é só a história de super sofrimento, de que tava lá no limbo e que daí descobriu uma fórmula mágica e tudo se resolveu rapidamente que funciona. Todos os tipos de história podem ser usados, até mesmo histórias de muito sucesso, até mesmo histórias de erros que você cometeu. Então, não precisa ser esse formatinho tradicional, né? Se libertem disso. Primeira coisa, se libertem. E a outra coisa é que quando a gente fala em contar histórias, você não precisa contar em uma única vez toda a história da tua vida. Seja a tua vida pessoal ou toda a história da tua vida profissional. Você pode escolher pedaços dessa história para utilizar. E por que é importante que a gente utilize histórias nos nossos materiais? Primeiro ponto mais importante é que ele fica um material mais pessoal. Ele não fica aquele material só frio e educativo. Ele não fica aquele material que parece um Google. Ele fica uma coisa tua, com a tua identidade, com a tua personalidade. Quando a gente usa uma história em uma live, num post, num story, a gente ativa as seguintes questões. A gente gera conexão com o público, porque o público tem curiosidade de saber sobre as coisas. Então, a gente também desperta o interesse. Muitas vezes, se você tem um público que se parece contigo,
ou que tá trilhando o mesmo caminho que você já trilhou, ou na mesma área que você gera um forte sentimento de identificação. E quando a pessoa se identifica, ela vai querer fazer as coisas com você, ela vai querer comprar de você, ela vai fazer o quê? Vai confiar em você. E confiança, talvez seja o principal ganho que a gente tem quando a gente utiliza história nos nossos conteúdos. Por quê? Quando eu tô contando uma história, seja a história de como eu conquistei determinada coisa, seja a história do que me levou a trabalhar com o que eu trabalho, seja uma história de um erro gigantesco que eu fiz, eu tô mostrando para a pessoa que eu realmente vivenciei aquilo, que eu passei por aquilo. Eu não tô simplesmente aqui compartilhando algo que veio de teoria, algo que eu não tenha vivência. Então, a gente acaba criando essa conexão, a gente desperta mais o interesse porque as pessoas têm curiosidade natural para saber sobre um assunto. Dependendo da situação, a gente gera identificação, mas o principal ganho, a gente gera confiança. E quando você conta histórias de execução, histórias de aprendizado, histórias de como você se preparou para chegar onde você chegou, você também acaba criando autoridade. Quando você conta uma história de resultados que você gerou, e resultados entendam assim, tá? Eu trabalho com marketing digital, então quando eu vou contar um case, uma história de como eu fiz, do que eu apliquei, seja para mim ou para um cliente meu, o meu resultado vai estar sempre pautado em número de seguidores, em número de vendas, em autoridade, em clientes que conquistou, porque isso tem a ver com a área que eu trabalho. Mas vamos supor que você trabalhe numa loja de roupas. E daí você está pensando assim, cara, como que eu vou mostrar resultado contando as minhas histórias? Porque resultado é financeiro, né? Resultado é mais vendas, é mais clientes. E na verdade não. Todo trabalho, todo tipo de trabalho tem um resultado que ele gera. Então, se você trabalha numa loja de roupas, você pode contar uma história, por exemplo, de como você conseguiu ajudar uma cliente a se sentir mais segura para vestir um determinado tipo de roupa. Como você ajudou uma cliente a recuperar a autoestima. Como você ajuda determinados clientes a comprar menos roupas e, consequentemente, economizar. Como você ajuda o determinado cliente a fazer se sentir mais poderosa, a montar um armário mais sofisticado, a mudar a imagem dela. Se eu trabalho como manicure, eu posso contar as minhas histórias de como eu consegui transformar a unha de determinada pessoa, que era fraca, que se desfazia, entende? Então, a história que vai gerar autoridade é a história que mostra resultado. E, Alice, mas assim, autoridade não é semelhante à confiança? Uma mesma história pode gerar os dois aspectos. Uma história onde eu conto como eu faço determinada coisa ou como eu fiz determinada coisa e eu trago que isso gerou um resultado para o meu cliente, isso resolveu um problema ou isso ajudou ele a conquistar, eu gero confiança na pessoa, porque eu estou detalhando um passo a passo e gera autoridade, porque eu estou apresentando um resultado. Mas eu tenho histórias que podem gerar simplesmente confiança. Quais são esses tipos de história? É onde eu vou contar sobre como eu cheguei até aqui, o que eu fiz para me preparar, o que eu estudei, o que eu testei, o que eu apliquei. Isso gera confiança, não necessariamente a autoridade. Então, antes da gente entrar nos tipos de história,
eu quero que vocês entendam isso, esses pontos. Isso tá claro? Me contem aqui. E como sempre, né, minha gente, vocês estão aqui ao vivo, tirem dúvidas, tá? Perguntem, que agora a gente vai entrar numa parte mais de operação, de como fazer isso. Mas tenham em mente esses dois aspectos, tá? Esses três aspectos. As histórias são importantes por gerarem esses resultados. As histórias, elas não precisam ser necessariamente só aquela história da jornada do herói. Existem vários tipos de histórias que a gente pode contar. E as histórias podem e devem estar em todos os materiais. Um outro ponto também importante da gente ter em mente é que as histórias, elas podem e devem ser repetidas. Eu falei no aulão de segunda-feira, né, sobre a importância da repetição. Então não pensem assim, eu já contei essa história, nunca mais vou falar sobre ela. Tenho que criar coisas novas. Não, a gente pode e deve repetir histórias. Tanto ali no mesmo modelo de material, como usando esse material de outras formas. Fiz lá um post em carrossel, posso usar a mesma história numa live. Vou fazer uma outra live semana que vem, posso usar de novo a mesma história. Fiz um post simples, posso contar a mesma história nos stories. Mês que vem, posso contar essa mesma história de novo. Não tem problema. E você pode estar pensando também, e eu vou falar isso porque isso aconteceu muito comigo, tá? Eu falava assim, mas gente, eu não tenho história para contar. Né? Como assim? Como que eu vou usar minhas histórias? Tipo, ok, a minha vida teve altos e baixos, teve ali alguns desafios, mas eu não tenho uma história dramática na minha vida para contar, né? Assim, aquela coisa, uau, mirabolante, ou aquela virada de chave sensacional. Eu não tenho essa emoção para contar nas minhas histórias. Só que aí eu fiz um exercício, e é o exercício que eu vou convidar vocês a fazerem também, tá? Que eu comecei a olhar para os pedaços das minhas histórias e perceber, e quando eu comecei a fazer isso, quase que meio que intuitivamente, eu comecei a perceber que muitas vezes as pequenas histórias geravam uma identificação muito grande, e geravam mais segurança, e geravam mais confiança nas pessoas. E a gente sempre tem histórias, sempre tem, tá? E você pode usar tanto as suas histórias profissionais. Quais são as histórias profissionais? O que você estudou? Por que você escolheu essa carreira? Qual foi a virada de chave ou a merda que aconteceu no meio do caminho? Ou a luz que se abriu e te iluminou? Que te fez você escolher fazer o que você faz hoje? Você pode contar as histórias profissionais de quando você decidiu usar determinada técnica, quando você decidiu ou o que te levou a montar determinado modelo de negócio. Então, essas são as suas histórias profissionais, de quando você foi para determinado curso se preparar, ou quando você fez determinado curso online, quando você atendeu determinado tipo de cliente, quando você construiu determinado tipo de projeto, quando você se deparou de frente a um desafio X. Essas são histórias profissionais. E as histórias profissionais, talvez elas sejam as mais simples e mais fáceis da gente usar, porque elas acabam virando os nossos próprios cases, né? Então a gente precisa trazer elas o tempo todo dentro dos nossos materiais. Mas eu também tenho as minhas histórias pessoais. E aí talvez nas histórias pessoais venham os maiores desafios. Porque a gente sempre fica com a dificuldade de entender o momento de contar. E qual é o segredo para a gente usar histórias pessoais? É a gente ter clareza e entendimento do aprendizado que aquilo nos trouxe e que hoje faz diferença na maneira como você trabalha. Então, vou dar um exemplo palpável para vocês, tá? Uma história pessoal minha. Eu dancei desde cedo, desde os 8 anos. Eu comecei a dançar com 8 anos, dançava em CTG. Era um processo de dança em grupo, em conjunto. A gente concorria, ia para vários rodeios. Então, assim, dos meus 8 aos 18, eu sempre dancei.
Essa história tem a ver com o que eu faço hoje? Não, não tem nada a ver. Mas como que eu posso usar essa história? Como que eu uso essa história? Eu uso essa história quando eu falo da facilidade ou dificuldade de abrir a câmera desse celular e falar. Eu não sou uma pessoa tímida, eu nunca fui uma pessoa tímida, eu nunca tive problema de ir lá na frente no colégio falar, ler alguma coisa, participar das apresentações. Quando eu tô numa roda de amigos, eu nunca sou a pessoa mais tímida. E isso vem dessa questão de eu sempre ter dançado, de eu sempre estar ali em palco fazendo apresentação, sendo julgada, avaliada, né? Mas mesmo eu não sendo essa pessoa tímida, porque eu fui julgada, avaliada e estava ali no centro do palco desde muito cedo, quando eu abri essa câmera pela primeira vez para fazer live, eu também tive dificuldade. Eu tive muito receio. E olha que eu também já fazia muitas aulas no Zoom. Mas abrir o Instagram para fazer live, abrir o Instagram para fazer stories assim no dia a dia, é uma coisa que no início me deixou extremamente desconfortável. Então, esse é um tipo de história que aparentemente não tem nada a ver, mas que eu uso quando eu tô fazendo, por exemplo, lives, ou dando aula, ou dando mentoria para os meus clientes, sobre esse respeito do medo, do julgamento, do receio, do quanto isso é normal, do quanto isso é natural. Então, que a gente consegue superar essas coisas, passar por isso, e que mesmo pessoas que não são tímidas podem estar aqui. Então, a gente pode pegar essas histórias pessoais e trazer para cá. Eu também uso essa história da dança quando eu falo sobre a questão de trabalho em equipe, né? Quando eu vou falar alguma coisa de trabalho em equipe, né? Desde muito cedo eu tive esse valor muito presente comigo e isso me faz trabalhar com sinergia, com toda a equipe envolvida, né? Com a equipe de marketing, com a equipe de vendas, que eu não consigo separar essas coisas, porque eu sempre tive esse olhar holístico que veio desde cedo. Então a gente pode trazer essas histórias para cá. A questão de quando eu vim morar sozinha, que eu vim morar sozinha muito cedo, com 18 anos, eu saí de casa e fui morar sozinha, até foi por isso que eu parei de dançar, porque eu mudei de cidade, né, para abordar as questões de entender que a gente precisa ir e fazer as coisas e que a gente só vai aprender a fazer fazendo. Então eu uso essa analogia, uso essa história junto com isso aqui. Então, e outras histórias de quando eu comecei, que eu montei o meu próprio negócio, os meus medos, as minhas inseguranças, os meus receios de dar certo, de não dar certo, o que eu fiz quando eu cheguei ali numa encruzilhada do tipo, caraca, né, continuo aqui ou vou atualizar meu currículo e procurar emprego, vou voltar para o mercado. São histórias pessoais minhas, de medos e angústias que eu passei. Então, a gente pode pegar pequenas historinhas e transformar em aprendizados, em orientações para os nossos clientes. E como que eu faço isso na prática, né? Tu deve estar pensando, como que eu faço isso na prática? O primeiro exercício importante que a gente precisa fazer, principalmente por a gente achar que não tem histórias para contar, e eu fiz esse exercício também, é a gente sentar e escrever. Eu não preciso escrever a história inteira com vários detalhes, barari, barará, barará. E eu sugiro que vocês não queiram também ter uma montoeira de história. Você pode pegar, por exemplo, e daí tu vai escolher, né? Se tu vai fazer no caderno, se você vai fazer direto no computador. Mas se coloque o desafio inicial de listar 6 histórias. 5 a 6 histórias. E você para e começa pelo profissional. Olha para tua vida, faz uma análise do tipo, analisa e vai escrevendo. Quais foram os momentos mais marcantes e os momentos de virada de chave da minha vida profissional que me fizeram chegar nesse momento que eu tô hoje, atuando com isso que eu estou atuando hoje, que me fazem trabalhar da forma que eu trabalho.
Vamos pegar um exemplo prático para ficar mais claro para vocês. Vamos supor que você tenha uma loja de produtos de decoração. E um dos grandes diferenciais da tua loja é o atendimento. Você preza pelo atendimento. É um valor para você o atendimento ao cliente. Um atendimento que seja próximo, que seja um atendimento consultivo, que não seja um atendimento que fique empurrando as coisas para o cliente. Esse é um diferencial da tua loja e um valor para você. Olhe para a tua história, quais foram os pontos que te fizeram trabalhar dessa maneira? Por que você trabalha e escolheu isso como um grande diferencial? Por quê? Esse é um ponto que você precisa contar para os teus clientes. Olha, pessoal, aqui nesse espaço, na minha loja de decoração, além de você ter os produtos X, Y, Z, além de você ter os melhores preços, você pode vir com toda a tranquilidade do mundo que você vai ter um atendimento que não vai pegar e empurrar as peças mais caras. O atendimento aqui na minha loja, tanto meu como das minhas vendedoras, da minha equipe, se você tiver equipe, né, você vai falar sobre isso, é sempre um atendimento consultivo. Um atendimento, e eu costumo dizer que esse talvez seja um dos principais motivos que faz com que os nossos clientes voltem sempre. Porque a gente está aqui para ajudar a entender como é o espaço, qual é o sentimento, qual é a imagem, qual é a impressão. Aí tu vai conhecer as técnicas melhor do que eu, né? Que você quer causar nesse ambiente. E a gente te ajuda a escolher as melhores peças. E aí, tá, esse pode ser um tipo. Você pode pegar e falar assim, olha, pessoal, se você tá pensando aí em redecorar a sua casa, e eu tô falando como se eu estivesse falando, mas tenham em mente que vocês podem fazer isso de maneira escrita, tá? Se você tem o sonho de redecorar a tua casa, ou se você tem o sonho de montar uma decoração super aconchegante, mas você não entende nada de decoração, você mal consegue combinar a almofada com o sofá, o que dirá pensar em qual é o quadro ideal, eu te convido a vir fazer uma visita aqui na nossa loja XPTO, para que você não só tenha acesso às melhores peças, com os melhores preços, as melhores condições de pagamento, mas porque aqui, mais do que te vender as peças, a gente preza por um atendimento próximo, consultivo, customizado. Isso porque, para mim, esse é um valor muito forte em função de tal e tal fato que eu desenvolvi barari, barará, 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 barará. Então, você não está só falando que você tem esse atendimento. Você está contando o porquê você atende dessa forma. Por que você trabalha daquele jeito? Qual foi o fato da tua vida profissional que te fez trabalhar daquela forma? Da mesma maneira, quando você vai contar por que você trabalha com decoração, por que você é uma apaixonada por decoração, você vai pegar um fato daquela tua história e vai trazer para cá. Mas você só consegue fazer isso se você fizer essa análise. Então, assim, o primeiro olhar é esse, ok? Primeiro olhar, vamos recapitular o exercício. A tua missão é ter pelo menos umas 6 histórias mapeadas que você possa contar. Você vai sentar e vai escrever. Para escrever, o primeiro exercício é esse. É eu olhar para minha trajetória profissional e entender quais foram os pontos marcantes, sejam eles positivos, negativas, rasteiras da vida, prêmios da vida, que te trouxeram até aqui, que te fazem estar exatamente nesse lugar que você está e que te faz fazer o que você faz, ok? Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício que você deve fazer é olhar de novo para a tua questão profissional, entender assim, talvez você esteja num momento, e eu fiz esse exercício também, porque logo que eu comecei, e talvez você esteja nesse momento que você está começando, né? Logo que eu comecei, eu não tinha muitos cases, né? Pô, eu estava começando como profissional liberal, como autônoma,
estava construindo a minha consultoria, eu nem tinha equipe ainda, e eu falava, caraca, como é que eu vou falar de resultado se eu tô começando agora? Só que, no meu caso, e talvez você também esteja nesse caso, eu estava começando agora como autônoma. Mas eu já tinha uma carreira de pelo menos 6 anos no marketing, 7 anos na época, no marketing, trabalhando com marketing puramente. Então, o segundo exercício é você olhar, seja para o momento atual que você está hoje, aí com a tua empresa, com o teu trabalho como autônomo, ou olhar para esse período que você ficou trabalhando dentro de uma empresa, trabalhando para outras pessoas, quais foram os principais resultados que você gerou? Quais foram os resultados mais marcantes que você tem, que você pode contar hoje? Vou dar um exemplo. Quando eu estava começando, que eu não tinha nenhum resultado da minha consultoria, e eu fui analisar a minha trajetória, o que era muito marcante na minha trajetória profissional? Nos 3 lugares que eu trabalhei, eu estruturei a área de marketing do zero. Eu montei equipe, eu criei processo, eu criei a própria cultura do marketing lá dentro, não só como meramente um tirador de pedido, fazendo peças de comunicação, mas o marketing no lugar dele, né? Quando eu olhei para essa minha trajetória também, eu identifiquei que o meu grande diferencial nesse ponto todo é que eu nunca tratei o marketing como qual peça a gente vai utilizar. Ai, que comunicação a gente vai fazer? Eu sempre tratei o marketing como algo muito mais estratégico, que tinha muito mais a ver com o modelo de negócio, a estruturação do negócio. E aí, isso se refletia nas peças de comunicação. Então, quando eu não tinha a minha história própria aqui como autônoma, eu olhei para a minha trajetória profissional. E aí eu fui identificar que, poxa, eu montei 3 áreas de marketing do zero. Cara, eu criei um evento que ele foi estadual e hoje ele é nacional e é o maior evento da maior instituição de educação profissional do Brasil. Eu construí aquilo do zero. É um resultado. É um puta resultado. Então, tipo, eu peguei um serviço novo que nunca tinha sido lançado e consegui fazer uma ação de marketing que fechou todas as turmas logo na primeira campanha. Então, assim, quais foram os grandes resultados que você gerou? Hoje, como eu já tô com agência há 7 anos, hoje, quando eu venho contar histórias, eu não conto mais essas histórias de quando eu tava lá na empresa. Eventualmente, dependendo do assunto, eu até trago. Mas hoje eu olho e digo assim, olha, eu faço uma campanha para vender um curso que não é online, que é um curso que é presencial, que é um curso de R$6.000, que antes de aplicar exatamente essa estratégia aqui, o cliente vendia 300 turmas por ano, 300 matrículas por ano. Hoje, ele está vendendo 3.000 matrículas. E a gente está fazendo esse trabalho há 3 anos com eles. Então, hoje, eu já tenho esses grandes números. Eu tenho vários outros números aqui, mas esse é um número impressionante. Eu venho e conto a história do cliente, que ele tem uma empresa de 25 anos, e ele vendia X num serviço vendendo de porta a porta. Nos últimos 4 anos, eu ajudei ele a construir um modelo de vendas online, com essa estratégia parari, parará, parará, que em apenas 4 anos, e com a metade do custo que ele tem da venda porta a porta, a gente conseguiu chegar no mesmo volume. Então, em 4 anos, com a estratégia de marketing que eu executo, a gente simplesmente dobrou o volume de vendas do cliente. Então, eu tenho outros clientes, eu tenho outras histórias, mas selecione 2 ou 3 cases que você possa usar e conte isso, traga isso.
Então, eu já vou responder vocês aqui, tá, minha gente? Podem colocar aqui. Já respondo aqui, a Cláudia colocou, a Karina também. Mas vocês estão entendendo o tipo de exercício que a gente precisa fazer? O primeiro é a trajetória, para eu ter entendimento e clareza e poder contar por que eu faço o que eu faço e por que eu faço o que eu faço desse jeito. Então, eu vou olhar quais foram os pontos de virada, ou os pontos marcantes, as questões marcantes. Aí, depois, eu vou olhar para os possíveis cases. E, de novo, lembrem-se, cases não é número, necessariamente número de vendas. Cases pode ser as grandes transformações, né? Essa história do evento que eu contei, que virou um evento nacional, né? Tipo, é uma construção de um evento, a construção de uma área de marketing que mudou a cultura da empresa, a forma da empresa trabalhar. Quais são 3 grandes cases, 2 grandes cases que você pode contar, que são impactantes para você? E depois, o terceiro exercício é olhe para a tua vida pessoal. Teve momentos desafiadores na tua vida pessoal que te fazem ser como você é? Teve momentos imensamente felizes? Então, assim, tem momentos muito tristes ou momentos muito marcantes? E também, às vezes, não precisa ser nem muito triste ou muito feliz e marcante. Mas tem momentos da tua vida pessoal que fazem diferença na maneira como você toca o teu negócio, como você toca a tua vida, ou que possam servir de aprendizado ou de motivação para o teu público? Se vocês olharem para esses 3 vieses e listarem 5 ou 6 histórias, e eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui consegue. O que vocês acham? Vocês acham que é possível? Vocês acham que é viável? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui, para eu ir respondendo vocês. Me contem. A Cláudia, é o meu caso. Trabalhei 27 anos em posto de gasolina e agora migrei para a terapia. Atendi poucos ainda. Então, olha só, Cláudia. O teu exercício é esse, né? O primeiro exercício é você olhar para essa tua história e pensar assim, ok, quais foram os pontos que me fizeram sair do posto de gasolina e migrar para a terapia? O que me fez chegar até aqui? O que me fez tratar a terapia e me relacionar com os meus clientes da forma que eu me relaciono? Como você tem essa história da virada de chave, de sair do posto e vir para a questão da terapia, é importante você contar o que fez essa mudança brusca na tua vida. E aí é importante você trazer junto nas tuas histórias, e de novo, tá, minha gente? Você nunca vai contar a tua história completa uma única vez. Outro ponto que é importante você trazer junto é os pontos que você foi evoluindo, te preparando para isso. Porque, como você está começando agora, trazer o ponto das formações que você fez, dos trabalhos voluntários que você pode ter feito, das aplicações, né, de como você foi estudando e se preparando, isso vai trazer confiança na pessoa, para ela comprar de você. Então, olha para, não descartem, tá? Quem tá como a Cláudia, começando um novo negócio, nunca jogue no lixo a tua vida passada. Nunca jogue. Porque com certeza tem pontos ali que te trazem lições, que te fazem entender melhor o outro, que te fazem ser uma profissional diferenciada, que te fazem tratar de determinada forma. A Karina, estou iniciando como social media, mas trabalho como uma coach manager em uma empresa de prospecção, supervisiono 2 funcionários e sou braço direito do CEO. Como criar uma história na prática? Então, Karina, olha só. Primeiro ponto, você tem que entender o se eu fosse escrever a tua história, né? E você pode se responder essas perguntas. Tu teria que contar quais foram os pontos que te motivou a sair dessa posição e começar como social media.
O que nessa tua jornada te fez escolher fazer essa virada? O segundo ponto é o que você fez de qualificações, de estudos, e talvez você nem tenha feito estudo tão prático, mas de estudos e aplicação prática que te fazem ser uma social media qualificada. Esse é um aspecto. O terceiro aspecto, você pode olhar para a maneira como para a atividade que você exerce hoje e contar por que essa tua atividade, por que essas tuas vivências, por que essas tuas experiências te fazem uma social media diferenciada. E agora eu vou te contar uma história que acho que vai te ajudar a te trazer clareza nisso, tá? Eu sou economista de formação. Eu sou economista, ok? E além de ser economista, eu me posiciono no marketing. Quando eu tô falando de marketing, seja com vocês aqui para vender a comunidade, seja quando eu tô negociando com um cliente para fechar um projeto para agência, eu sempre me posiciono no sentido que a maneira como eu encaro e trabalho o marketing, ele é sempre muito focado em resultados e nunca abordando apenas a comunicação. Que eu enxergo o marketing como algo maior que precisa refletir a essência do negócio. Que marketing tem a ver com o entendimento do comportamento do consumidor, com a identificação do serviço, do produto que você vende e fazer essa conexão. Só que se você tem uma visão só de estratégias superficiais de comunicação, você não consegue fazer um marketing efetivo, um marketing que realmente dá resultado. Tanto que quem trabalha só com comunicação é publicitário. E aí a história, então assim, tem a ver com essa questão de como eu me posiciono, tá? Eu trabalho marketing focado em resultado, sempre não olhando só para a comunicação, mas olhando para a estrutura do negócio como um todo e tendo um entendimento completo do mercado. E aí eu venho e conto a história da minha formação, né? Que eu sou economista por formação e eu literalmente, isso é um fato, tá? Essa história é real. Eu literalmente caí na área de marketing. Eu caí na área de marketing da empresa que eu trabalhava, que era uma área que eu detestava, inclusive, porque eles não entregavam os materiais que a gente precisava, não davam o apoio que a gente precisava. E eu caí lá para trabalhar na parte de pesquisa. E quando eu caí lá na parte de pesquisa, acabou surgindo a oportunidade, eu por eu sempre ser muito metida e tomando a frente, fui fazendo as coisas acontecerem, porque a área não funcionava direito. E eu já tinha um foco que a área ali precisava apoiar a ponta, que era onde dava resultado. Então eu sempre tive esse olhar para venda, para resultado. E as coisas começaram a acontecer e eu virei, em 6 meses, gerente de uma área de marketing. E tive que montar uma área de marketing e depois disso me apaixonei. Mas eu sempre fiquei com uma noia dentro de mim que falava assim, cara, eu sou economista. Como que eu vim parar no marketing? Ou as pessoas sempre se impressionam. Tu é economista, mas tu trabalha com marketing. Aí eu explico que marketing é muito mais do que comunicação e que eu descobri depois, óbvio, que o Philip Kotler, que é um dos principais marqueteiros, é considerado o pai do marketing no mundo, é economista também. E aí eu entendi que eu ter feito economia não é um problema, que na verdade eu ter feito economia é o que me faz justamente uma profissional de marketing diferenciada. Então eu tenho total segurança para falar com vocês quando eu falo que marketing é muito mais do que só comunicação, porque essa é a maneira como eu trabalho. E eu entendo que hoje eu trabalho dessa forma porque eu vim de um mercado, eu vim de uma formação de análise de demanda, análise de oportunidades, análise do comportamento das pessoas, do que as pessoas estavam procurando. E isso nada mais é do que a mais pura essência do marketing. E é por isso que hoje eu tenho uma agência de tanto sucesso, que eu tenho fila de clientes esperando para que eu faça os projetos com eles. É por isso que hoje, quando os clientes vão para a mentoria comigo na comunidade Marketing Pro, eu nunca converso com eles só sobre as peças. Eu tô lá conversando sobre um novo serviço que ele pode lançar. Eu tô conversando sobre a construção da oferta.
A minha conversa tá sempre dentro do negócio, da estruturação do negócio de vocês e como vocês podem comunicar isso. Então, a gente vai construindo essa história. Então, eu peguei lá da minha formação um viés que virou o meu grande diferencial no marketing. Entendeu? Te ajudei? Me conta aí, a Cláudia. Eu me sentia totalmente deslocada lá, sabia que podia mais. Gostava muito de ler sobre autoajuda e essas coisas. Lá era bem desafiador, somente eu entre homens. Aí é interessante, né? Então, assim, tu vai contando essa história, que o fato de gostar de ler te levou a descobrir um universo da autoajuda que você acabou se apaixonando. E aí você foi atrás e começou a estudar. Então, olha só, o teu hobby pela leitura, o teu prazer de ler, te levou a isso. Ok? Duplica, também estou iniciando em tudo. Social media, mentora de mulheres e empreendedora na área do vestuário. Tá iniciando muita coisa junto, hein? A Karine, tá aqui embaixo. Karine, tu tá abrindo muitas frentes, né? Então, assim, qual é o meu conselho pra ti? Quem sabe você pode dar uma juntada nisso, né? Você pode pegar e colocar como teu propósito atender mulheres que são da área do vestuário, ok? A usarem as redes sociais para venderem mais. E talvez, e aí depende muito do estágio do teu negócio e das tuas metas e dos teus objetivos, né? Você pode começar prestando serviço de social media para essas mulheres que trabalham na área do vestuário. Se você tem uma necessidade de resultado e faturamento rápido, eu inclusive sugiro que você comece dessa forma. Então, assim, você vira uma social media especialista na área do vestuário, então tu te posiciona dessa forma, começa a vender isso e paralelamente você vai criando os conteúdos para você ir criando caixa financeiro, ganhando experiência, ganhando vivência, criando cases. E aí você parte para a área de mentoria dessas mulheres focada na estruturação do negócio, tá? Sou formada em letras, professora há 23 anos. Olha, a Paula tá aqui. A Paula é uma consultora da área de modas fantástica. Maravilhosa. Deixa eu ver o que mais. Mas, gente, vocês entendem que essas nossas histórias, todas elas podem ser utilizadas? O celular é Eduardo, né? Eduardo, que tá na comunidade, acho que é, né? Me corrija se eu estiver errada. O Eduardo, eu tenho 20 anos de uma loja de celular e comecei na era do TMA, como criar uma história. Olha só, tu tem toda essa parte, né, de quando você vai falar assim, né, é muito melhor você consertar o teu celular do que você simplesmente sair trocando pelo modelo barari, barará, barará. E eu falo isso porque eu faço consertos, manutenções há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Então, eu conheço toda a evolução, eu domino toda a técnica e eu posso garantir isso por tal e tal motivo. Você pode falar assim, olha, a minha loja é especializada na manutenção de qualquer celular. Tu pode trazer o celular que for, tu pode me trazer a última geração e se você tiver um Nokia daquele tijolão, você pode trazer aqui, que eu vou consertar ele pra ti, vou deixar tua placa tinindo. Por que eu tô te falando isso? Porque eu já trabalhei há mais de tanto tempo mexendo no celular A, B, C, D, desse tipo e daquele tipo. Então, eu domino isso como ninguém. Então, toda vez que você for fazer uma oferta, que você for apresentar os serviços da tua loja, tu pode contar tanto esse teu tempo de trabalho como algo para reforçar, como você pode pegar um case, né? De repente assim, olha, só para você ter ideia, uma vez chegou uma pessoa aqui com um celular que estava assim, assim, assado, que já tinha tentado de tudo, já tinha passado em X lojas e ninguém consertava.
e eu fiz A, B, C e consegui consertar. Essa é só uma das inúmeras histórias que eu tenho para te contar. Você também, então, pode pegar as histórias ali dos teus atendimentos, entendeu? Dos vários atendimentos que você tem. Mas essas histórias, minha gente, elas precisam ser contadas da forma muito simples e natural. Por exemplo, aqui eu fui contando várias pequenas histórias que destacaram os meus diferenciais, que falaram que eu tenho uma agência, que falaram que eu tenho a minha comunidade. Então, as histórias, elas podem sendo incluídas naturalmente nos textos, tanto de maneira falada numa live, como de forma escrita numa sequência de story ou de forma escrita num carrossel. Como eu também posso chegar e abrir um story ou abrir uma live ou criar um carrossel falando exatamente sobre, deixa eu te contar hoje, vamos pegar a história aqui do Eduardo, como eu consegui recuperar um celular que tinha ficado mergulhado na água por 2 dias e eu deixei ele zerado. Eu posso abrir contando diretamente isso. Deixa eu te contar hoje por que eu saí de um posto de gasolina e decidi trabalhar com terapia. Deixa eu te contar hoje como eu construí o maior evento nacional da maior instituição de educação do país. Então, a gente pode usar tanto de forma indireta no meio de um conteúdo. Então, vou dar um exemplo para vocês, um tipo de conteúdo. Como aumentar o teu número de seguidores postando apenas 3 vezes na semana. Esse pode ser a chamada da minha live, pode ser a abertura do meu story, pode ser a abertura do meu carrossel. Aí eu vou lá e vou fazer a sequência, né? Na verdade, eu sempre defendo que você não deve trabalhar os teus posts em quantidade, mas você deve trabalhar de maneira intencional. Você deve sempre seguir a lógica de vendas, e uma lógica de vendas compete em atrair pessoas que não te conhecem, conquistar a confiança delas e apresentar oportunidades de vendas. E você consegue fazer isso com apenas 3 posts. Um exemplo de que isso funciona foi o meu cliente X, que há 6 meses começou um perfil do zero e eu executando exatamente essa estratégia que eu vou compartilhar com vocês. Ele chegou a 5.000 seguidores, produzindo apenas 3 posts por semana. O que eu fiz? Eu peguei a história de um case e botei no meio de um conteúdo educativo, onde eu nem abri com conteúdo educativo. Um outro tipo, tá? O que fazer para perder o medo de fazer lives no Instagram? Daí eu posso falar, live é uma estratégia importante, o primeiro passo é você verificar se você precisa ou não fazer lives. Mas se faz sentido dentro da tua estratégia, comece com esses passos aqui. E deixa eu te contar, eu também morria de medo de fazer e isso foi exatamente o que eu apliquei no meu dia a dia. O que eu fiz? Abri como um conteúdo e lá dentro eu tô contando história. Como eu também poderia abrir e falar assim, hoje eu vou compartilhar contigo o que eu fiz para perder totalmente o medo de fazer lives, que hoje me permite fazer uma aula ao vivo por semana e mais uma live semanal com total tranquilidade. Abri direto com a minha história ou fiz lá no meio do conteúdo. Então, o primeiro exercício, minha gente, é você listar a tua história. Listar esses momentos. A Karina, acho a minha vida super simples e parece ser bobo falar algumas coisas assim. Karina, eu tenho o mesmíssimo sentimento, tá? O mesmíssimo sentimento. Só que daí quando eu comecei a fazer o exercício, porque na verdade pra mim era tudo muito do tipo assim, ó, eu vou te falar, a minha vida pessoal, eu achava que eu não ia ter história lá no meio pra contar. E na verdade tem muitas histórias lá no meio pra contar, mas eu tinha esse mesmo sentimento. Assim como a minha vida profissional. Porque a minha vida profissional, só pra vocês terem ideia,
Eu tive, óbvio, enroscos, momentos ruins, grandes desafios, mas a minha vida profissional, ela foi relativamente linear e tranquila. Quando eu paro para analisar assim, numa projeção, né? Não tive grandes momentos de virada ou aquela coisa mirabolante. Mas quando eu paro para analisar momentos, para contar histórias, eu tive grandes momentos de virada. Essa minha entrada no marketing, que quando eu parava para analisar, eu tipo, ok, natural, eu estava numa empresa grande, estava numa unidade, me chamaram e falei bem. Mas aí você começa a entender os detalhes. Pô, era uma área que eu não gostava. Eu cheguei lá para cuidar de pesquisa. Deu 6 meses, eu estava coordenando a área. A área não existia, a área tinha 2 funcionários e 1 estagiário. Cara, quando eu saí de lá, depois de 5 anos, tinha 40 pessoas lá dentro. Ganhou, foi uma das referências no Prêmio Nacional da Qualidade, que são pouquíssimas empresas. Eu não me dava conta, Karina, desses detalhes. Eu não me dava conta desse. E hoje eu falo desses detalhes com segurança e naturalidade, mas eu tinha essa mesma sensação que você. Cara, minha vida é normal, como de tantas. Mas a questão é que muitas vezes um fato simples, a maneira como você encarou, talvez até a maneira leve e simples como você encara, pode virar inspiração. Pode fazer parte da tua maneira de trabalhar. Mas a gente só vai conseguir identificar isso se a gente fizer o exercício de olhar esses pontos de viradas profissionais que nos trouxeram até aqui. Olhar esses pontos de preparação técnica que nos trouxeram até aqui. Olhar para os cases que a gente já entregou, as grandes transformações que a gente causou. E olhar para a nossa história pessoal e entender o que ali dentro da nossa criação, o que ali no momento das nossas vivências de criança, adolescente ou até mesmo na idade adulta, nos trouxeram aprendizados e nos fazem agir como a gente age. Ou simplesmente podem virar aprendizados e referências para o teu público futuro. Façam esse exercício, vocês vão se surpreender, porque todo mundo tem história. Todo mundo tem. A Cláudia, me comunico mais por posts, ainda tenho dificuldade de falar. Estranho para uma terapeuta. Cláudia, não acho estranho para uma terapeuta. É porque assim, a grande questão aqui quando a gente vem para o Instagram é o medo do julgamento. Eu tinha muito medo, inconsciente, tá? Eu achava que não, mas eu atrasei a minha vinda aqui para o Instagram por muito tempo. Porque eu tinha agência, eu tava com os meus clientes, só que eu amo dar aula, eu amo ensinar, eu amo dar mentoria, adoro, né? Tipo, por isso, não é à toa que a comunidade é uma grande mentoria, porque eu adoro falar sobre esses negócios. Sobre negócio, olhar diferentes negócios, olhar para o teu negócio, pensar em ideias, desenhar as tuas estratégias para o mercado completamente diferente do meu, olhar para a apresentação do teu serviço e achar um gancho diferente para que você apresente ele. Eu amo isso. E isso me moveu aqui para o Instagram. Isso me moveu a abrir a comunidade. Porque na real é o que me dá tesão mesmo, é ver negócios diferentes que tá ali assim, que é maravilhoso, mas que tá apresentado de uma maneira bruta, que não é atrativa. Olhar para uma pessoa que de repente tem um puta potencial e tá completamente perdida e desenhar um passo a passo simples que ela pode executar. Eu amo fazer isso, adoro. Foi o que me moveu para cá. Mas eu tinha muito receio e é porque a gente fica com a sensação do que os concorrentes vão achar. E o que você tem que pensar é, quando você vem para cá falar, isso aqui, antes de mais nada, é uma ferramenta de comunicação e vendas. Então, se você não vem para cá falar, você não está ativando a principal ferramenta de comunicação e vendas que você tem. E aí isso reduz as tuas vendas. Além de reduzir as tuas vendas, você está privando pessoas que podem precisar muito do teu conhecimento. Muito do teu conhecimento. Muitas vezes aquilo que pode ser pouco, simples, banal, trivial para ti, uma frase, uma fala, um vídeo de 30 segundos, de 1 minuto,
pode virar uma chave na mente de uma pessoa. Então, o meu convite para quem ainda tem dificuldade de falar aqui, e é o que eu fiz, é a gente olhar para o aspecto do quanto a gente pode ser contribuição de fato. O quanto a gente está sendo egoísta em não trazer esse conteúdo e essa informação para cá para ajudar as pessoas. Esse pensamento é importante que a gente tenha. E dane-se se nem todo mundo concordar contigo, porque nem todo mundo vai concordar. Dane-se se alguém falar, mas eu faço diferente. Ok, tu faz diferente. Eu faço dessa forma por tal e tal motivo. Isso é o que a gente tem que trabalhar aqui. De maneira prática, para ir perdendo o medo de falar, o receio, a trava, porque é uma trava, tá? É uma trava. Eu faço o seguinte exercício. Eu posso estar num story ou eu posso estar aqui numa live com vocês. Eu faço de conta que eu tô falando com uma pessoa ali. Que eu tô com quando vocês fazem uma pergunta, é como se eu botasse vocês sentados aqui na minha frente. Se vocês sentarem comigo no Zoom ou numa mesa de bar para conversar, a gente vai conversar do mesmo jeito. Porque eu tirei essa coisa de que, ai meu Deus, eu tô na internet. Eu tô conversando com um potencial cliente. Eu tô conversando com alguém que tá precisando do meu conteúdo. Então, é um exercício que eu faço quando eu abro a câmera, tá? O outro exercício que eu comecei fazendo, eu não comecei aparecendo, de fato, nos stories. Primeiro, eu só trabalhava com foto, texto, foto, texto, foto, texto. E aí, eu comecei a trabalhar nos stories, filmando e falando por trás. Filmando e falando por trás. Isso foi me dando mais desenvoltura para falar, tá? Então, foi aos poucos. A outra questão que eu fiz é que eu falo muito, né? Estão percebendo? A gente já tá quase uma hora aqui. Eu falo pra caramba. Se vocês perceberem, eu não faço tantos stories. Então, eu escolhi fazer live. Porque eu sempre dei muita aula, eu sempre dei muita mentoria. Eu entendo que o marketing não é tão simples chegar e dar uma diquinha aqui, uma diquinha ali. Tem que ter uma explicação maior, mesmo que a gente esteja falando de um assunto específico. Então, eu escolhi a live que ela me deixa mais confortável do que os stories. E eu comecei por aqui. E a outra coisa que eu fiz eu escolhi o ao vivo. Eu escolhi o ao vivo. Por quê? A gravação, eu gravava. Ai, mas você engasgou naquela palavra. Ai, você fez uma careta. Ai, você não sei o quê. E eu não postava. Então, eu escolhi o ao vivo porque do tipo, cara, tá aqui no Instagram, é como se eu estivesse numa sala de reuniões com vocês. E de repente lá na sala de reunião com vocês ou na sala de treinamento, eu podia engasgar também. Eu ia fazer uma careta, né? A coisa, eu podia ter um branco? Podia ter um branco. E tá tudo bem. Então, eu escolhi isso porque pra mim eram travas. Então, assim, primeiro eu mudei a mentalidade do tipo, cara, mesmo que eu ainda tenha coisa para estudar, mesmo que ainda tenha detalhes que precisam melhorar, isso aqui já pode fazer diferença na vida das pessoas. E aí eu fui usando essas pequenas técnicas de começar a falar, de escolher o ao vivo para não ficar na noia de me julgar. Você pode começar fazendo lives menores de 15 minutos. A minha intenção era que essas lives de quarta durassem no máximo meia hora. No máximo. Eu quase nunca consigo, tá? E daí o que eu fiz também? Eu assumi o compromisso. Eu tava adiando esse projeto há 2 anos. Ai, porque eu tenho que sentar e planejar isso. Ai, porque eu tenho que sentar e fazer não sei o quê. Um belo dia, eu fiz um post escrito, falando assim, pessoal, a partir do dia X, eu tô assumindo o compromisso que toda segunda-feira eu vou fazer uma aula ao vivo. E aí, depois que eu postei, que eu assumi aquele compromisso, aí eu dei meus pulos e eu tive que fazer aula ao vivo. As minhas primeiras aulas, as minhas primeiras lives foram muito piores.
Tava muito mais travada, muito mais insegura. Hoje, eu faço 2 na semana. Uma no YouTube e uma aqui. Mas eu fui aos pouquinhos, né? Fui aos pouquinhos. O que vocês podem fazer? Que eu recomendo, que hoje tem, antigamente não tinha. Existe a live privada. Você pode fazer o exercício para se destravar de fazer a live privada. Você pode botar o desafio para ti, né? Todo dia eu vou gravar um story. Eu vou gravar mesmo. Vou escolher um assunto, todo dia eu vou gravar um story. E o compromisso é que naquela primeira semana tu não vai postar. Tu vai gravar e vai deletar. Vai gravar o story e vai deletar. Mas você vai começar a criar intimidade. Você vai começar a se soltar. Você vai começar, até mesmo daqui a pouco ali no meio, gostei tanto desse, vou compartilhar. Então a gente tem que mudar a mentalidade e tem essas técnicas que a gente pode ir aplicando. Espero que te ajude. A duplica. Até um ano atrás era tudo muito difícil. Uma professora simples com salário baixo, uma mulher que sofreu agressões, passou por divórcio e cuidou tanto dos outros que não conseguia cuidar de si. Virei a chave, saí do vitimismo e me posicionei pra mudar. Tu tem toda a questão aí, duplica. Eu esqueci teu nome, tá, gente? Desculpa, minha memória é tanta informação que o nome é uma coisa que a minha memória deleta com a maior facilidade. Tu tem toda uma questão aí que você pode trazer dentro dessa tua história da autoliderança, né? Que a gente escolhe como vai reagir perante as coisas. Eu posso chorar que eu só tenho um cliente, ou eu posso agradecer que eu tenho um cliente e aí usar isso como gás para conseguir mais. Eu sempre conto a história quando as pessoas falam assim: acho que o digital não é para mim, acho que eu vou desistir disso aqui. E aí eu conto uma história que também é real, que quando eu decidi empreender, eu tinha uma grana que dava para eu me manter durante 1 ano, mantendo o mesmo padrão de vida. Quando eu decidi empreender, eu tinha um salário bom, eu tinha um cargo bom, eu não vim lá do cargo de analista, não, eu já era gerente, diretora, os meus cargos eram ótimos, os meus salários eram maravilhosos, tanto que minha mãe ficou 1 mês puta da cara comigo por causa do emprego que eu larguei. Eu tinha essa grana e para me manter durante 1 ano. Sabe quando a minha empresa foi dar certo? Quando a grana tava quase acabando. Porque eu tava nessa de eu vou estudar, eu vou planejar, eu só vou aprender mais isso, eu vou fazer mais aquilo. E eu moro sozinha desde os 18 anos e desde que eu me formei, na real 1 ano antes de eu me formar, eu assumi um compromisso comigo mesmo, tipo assim, era pra estar me formando esse ano, eu atrasei 1 ano na faculdade, meus pais me bancaram aqui, né, pra eu me formar. E a partir de agora, eu não vou mais pedir R$1 pra eles. E eu nunca mais pedi dinheiro pra eles. Quando eu fiz essa promessa, eu ganhava R$700, tá? Morando sozinha, numa capital cara pra caramba. Me virei, mas nunca mais pedi dinheiro pra eles. E aí, eu morava sozinha, sem marido, pra ajudar a sustentar, não tinha dinheiro. O recurso era meu e meu. E aí, eu olhei e disse, ok, eu tenho grana pra sobreviver por mais 2 meses. E se eu não fizer isso aqui virar, eu tô ferrada, né? Vou fazer o quê? Vou voltar... Qual foi o meu primeiro pensamento? Vou atualizar meu currículo e vou procurar emprego. Aí eu lembrei do porquê que eu decidi montar o meu negócio. E eu disse assim, bom, eu tenho 2 alternativas. Ou eu invisto meu tempo procurando emprego, ou eu invisto meu tempo em fazer isso aqui dar certo e conseguir pelo menos 2 clientes, que é o que eu preciso para a roda começar a girar e eu me manter com o mínimo, não mais no patamar que eu tava, mas com o mínimo. E a partir daí, eu fiz o digital dar certo para mim. Utilizei estratégias de retorno mais rápido, de ativação rápida, e depois fui usando o restante da estratégia de sustentação e para continuar escalando. Então, a gente pode fazer dar certo sempre, entendeu? Cláudia, total verdade, Elis. Tá bom o papo, Cláudia? Que bom, que bom. Fez sentido, Karina? Ótimo, ótimo. Boas as dicas, minha gente.
Então, é isso, assim, né? As histórias, elas podem ser pessoais e profissionais, usadas de maneira intencional, usadas de maneira direta ou usadas complementarmente aqui no meio de uma live, no meio de um story, no meio de um post como exemplo. Usar histórias é uma das técnicas para a gente construir conteúdos. Existem várias outras técnicas para construir conteúdos. E os conteúdos só funcionam, e o digital só funciona se ele tiver uma estratégia efetiva rodando. E vocês sabem que dentro da minha comunidade, quem já me acompanha há mais tempo, da comunidade Marketing Pro, o que eu faço primeiro com vocês é ajudar a entender qual estratégia vocês devem fazer. Qual é o primeiro passo que você deve dar para que os teus resultados comecem a acontecer. E a comunidade hoje tem o valor de apenas R$ 997 por ano. Por ano. Para você ter orientação durante um ano todo. Para você ter 24 mentorias no Zoom. A gente não vai ficar falando aqui, você vai ficar conversando comigo no Zoom. Sobre o teu negócio. Você tem durante um ano espaço para colocar lá a apresentação do teu serviço. Para colocar lá os teus posts. Para eu olhar para os teus materiais e falar o que está certo, o que está errado, o que você precisa ajustar. Qual é o meu papel na comunidade? É te mostrar o caminho mais rápido para você ter os primeiros resultados e pegar na tua mão, te ajudar a garantir que você esteja executando da maneira correta. Hoje, a comunidade ainda é R$ 997 por ano ou R$ 99,70 por mês. Mas no final do mês, mais precisamente, dia 1/7, esse valor vai subir. Então, se você quer conhecer os detalhes da comunidade, se você está em busca de orientação profissional para aprender não só a usar histórias, mas para reestruturar todo o teu negócio, digita aqui Pro500, que eu vou enviar para o teu direct aqui no Instagram a página de vendas para você olhar os detalhes e você também vai poder tirar suas dúvidas comigo. Tá no teu radar, Cláudia? Te prepare e vem, que agora é a hora, que dia 1º vai subir, tá? Então, quem tiver interesse, se tiverem dúvidas, pode me chamar no direct também. E eu espero vocês, minha gente, segunda no aulão lá no YouTube e quarta-feira que vem aqui pra gente bater mais um papo sobre estratégias de marketing e vendas. Um beijo, uma ótima noite pra vocês. Tchau!